Agora, em 2024, nós estamos comemorando o centenário de nascimento do Thomas Farkas. Ele nasceu na Hungria, veio para o Brasil ainda bebê. Já na adolescência começa a trabalhar com o pai, que tinha fundado a Galeria Fotótica no Brasil. E a partir dali, o Thomas começa a fotografar, ingressa no Fotocine Clube Bandeirante, onde ele vai se filiar a pessoas como Geraldo de Barros, Germán Lorca e outros expoentes da fotografia modernista no Brasil, e eles vão ser os responsáveis por renovar completamente o padrão da fotografia, inscrevendo ela no caminho das artes plásticas. Isso logo depois vai se dinamizar ainda mais quando eles recebem um convite inesperado para participar da primeira Bienal de São Paulo. E depois ele vai ter uma grande história também com a Caravana Farkas, quando ele viaja pelo Brasil, mas ali já muito mais ligado ao cinema do que à fotografia estilo. Eu vou listar 5 obras pontuais desse grande mestre para a gente conhecer um pouco melhor. A primeira obra da nossa lista é esta, Telhas, de 1945. Por essa época, o Thomas Farkas já ingressou no Fotoclube Bandeirante, que foi um fotoclube fundamental para uma certa revolução que houve na fotografia brasileira a partir de então. O Thomas Farkas envia essa fotografia para um salão, meio já como uma provocação, porque os salões tinham uma racionalidade, uma fotografia bem mais comportada, vamos dizer assim, né? E o júri desse salão de fotografia devolve essa fotografia para o Farkas com uma carta perguntando se ele estava querendo ofender o júri, o que ele estava querendo dizer com essas costelas de minhoca. Na verdade, era apenas uma fotografia com um alto contraste das telhas, magnificamente bem feita, e que a gente já vê aqui prenúncio do que vai vir a ser a fotografia no contexto modernista no Brasil, né? Um modernismo tardio, mas um modernismo à brasileira. A segunda obra da nossa lista é esta daqui, sem título, também da década de 40. E a gente vê aqui já outros sinais de uma inspiração que vem do futurismo, né? E esse apreço pelas máquinas, que do Thomas Farkas, no caso, era enorme, né? Ele, da fotografia ao cinema, ele sempre, por conta, inclusive, da fotótica, ele estava sempre renovando os equipamentos, e isso daqui flagra um momento em que ele está entre a questão da geometria, que vai fundar o concretismo, mas também a esse elogio das máquinas, das imagens técnicas, né? Então, é uma obra singular que a gente vê um aparelho óptico fotografando outro aparelho óptico. A terceira obra que eu vou listar para vocês é esta, Pescadores em Guaratiba, década de 40, né, que é o momento de grande efervescência da fotografia no Brasil, liderada por um pequeno grupo ainda, que era o Thomas Farkas, mas poucos. Mas a gente vai começar a perceber aqui como a fotografia de caráter documental, o fotojornalismo, vai ser fortemente impactado pela estética das vanguardas que eles adotam, né? Então a gente vê aqui uma composição primorosa, com um dos pescadores em primeiro plano, o outro em segundo, o mar lá atrás, criando um encadeamento, né, de planos, como se a fotografia fosse uma espessura e não apenas uma superfície, né? Essa é uma das questões que a geração do Farkas vai levantar a bandeira mesmo, de buscar o que é a autonomia da fotografia, o que é o DNA da fotografia, que é o que vai fazer com que ela se distancie da pintura e de outras representações das artes visuais. A quarta obra da nossa lista
é o edifício antigo no Rio de Janeiro, de 1947. Para a gente entender a fotografia modernista que vai ser fundada nesse período, e Farcas é um dos protagonistas, a gente precisa entender qual que é o momento que as cidades, a urbanidade no Brasil está ocorrendo. A gente tem cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, e que os espigões estão crescendo, as avenidas estão ficando largas, os fluxos ativados. Isso tudo faz com que esses artistas comecem a pensar que é preciso gestar uma nova fotografia para dar conta desse novo território moderno que a gente passa a viver. Uma das formas que o Farcas, por exemplo, vai interpretar é buscando ângulos que são muito mais próprios do cinema do que da própria fotografia still, que remete muito também a um outro autor célebre, que é o Alexander Rodchenko, o russo, que justamente no contexto da Revolução Russa, ele vai usar muito essa fotografia quebrando os ângulos, sobretudo para enaltecer os líderes da Revolução Russa, fotografando de baixo para cima, como se eles fossem verdadeiros totens. A quinta obra que eu vou listar agora, na verdade, é uma série. São 4 retratos que o Thomas Farkas fez em 1948 da sua esposa, a Melanie, né? Vejam muito ao modo do que o Thomas gostava de fotografar. Andando pela cidade, ele encontra aqui um portão que tem um ritmo muito interessante e ele posta a Melanie aqui. Essa imagem particularmente é muito linda, com o olhar um pouco perdido, mas aqui a gente consegue perceber também uma influência muito forte da cultura que o Farkas tinha de pintura renascentista, que ele também gostava muito de ver, né? Então a gente vê aqui uma relação de figura e fundo, dos contrastes, do branco da pele com o escuro da estrutura que está atrás dela, né? Algo que remete um pouco a El Greco e outros pintores que fazem com que as imagens elas brotem como uma latência que vem da escuridão. Então, as minhas 5 obras listadas foram Telhas, de 1947, uma sem título, da década de 40 também. Depois foram Os Pescadores de Guaratiba, O Edifício Antigo no Rio de Janeiro e finalizamos com a série de retratos da Melanie.